Boa noite, meus queridos amigos. O mundo mal iniciou e está tão conturbado, com tantos acontecimentos negativos. É lamentável. A sociedade humana é vítima da sua própria ignorância. Os acontecimentos, as desgraças humanas, a não ser aquelas provocadas pela própria natureza, é fruto da ignorância humana. Como é que nós podemos dizer que somos felizes neste mundo, por mais que tenhamos tudo, que tudo seja em ordem na nossa família, no nosso ambiente, no nosso trabalho, se existe tanta desgraça, tanta ignorância no mundo? Tantas vidas que são cefadas a todo momento, a todo instante. E aí, quando vem à tona, como esse caso de Paris, que esses infelizes também são vítimas dessa sociedade ignorante, esses rapazes, essas pessoas que praticaram esse crime contra a sociedade, contra a humanidade, e sobretudo contra a própria espiritualidade. Você não pode jamais dizer, um ser humano pode dizer, eu sou feliz, eu tenho tudo. Não tem como o ser humano, enquanto estiver nesse mundo, nesse chiqueiro humano, com esses acontecimentos, pode dizer que é feliz. Mas nós devemos manter nossa mente serena para que os acontecimentos do mundo não afetem a nossa serenidade de analisar os fatos e trazer algo novo para essa sociedade ignorante, que um dia, quando ela colocar em prática, esse dia pode ser agora, pode ser hoje, pode ser amanhã, daqui a 1000 anos, mas colocando em prática aquilo que é divulgado pelo programa Cura à Distância. A cura é o conhecimento à distância. Esse programa que nós, com tanto sacrifício, com tantas dificuldades intelectuais, materiais, de todas as formas, tivemos tanta dificuldade para implantá-lo, está implantado. Essas situações que acontecem no mundo, sobre esses fanatismos, esses absurdos que acontecem, jamais vão ser solucionadas a curto prazo. É preciso que as pessoas se conscientizem, ao invés de correr atrás da felicidade, deixe de lado a felicidade, porque ela existe, está na própria pessoa. Você só pode ser feliz quando você está cumprindo com seus deveres neste planeta, não prejudicando o seu semelhante, nem por pensamento, nem por ações. Porque as pessoas, às vezes, pelo próprio pensamento, estão prejudicando outras pessoas. Neste momento que o mundo está tão conturbado devido a essa revolta, desses acontecimentos, que as pessoas estão revoltadas contra esse crime praticado por esses 3 rapazes, ou não sei quantos. Nesse mesmo momento tem criaturas fazendo aborto e matando outras pessoas de outras formas. Nesse mesmo momento está acontecendo tanta desgraça em outras partes do mundo. Então nós precisamos ter algo na nossa mão e entender que nada é fruto do acaso. Tudo tem seus acontecimentos. Nós não podemos querer que as coisas aconteçam a curto prazo, é imediatista. O ser humano é imediatista. Ele quer resolver as situações imediatas. E quando não se resolve, joga para Deus. É preciso parar com esse tipo de coisas. Jamais nós podemos, naturalmente, concordar com esse tipo de crime, essas barbaridades, mas nós devemos buscar os fatos, como e por que isso acontece. Os seres humanos brincam com coisas sérias da vida. Eu, por exemplo, posso discordar daquilo que as religiões fazem, mas se eu respeito o ponto de vista, eu respeito os religiosos, respeito as pessoas. Nós podemos discordar de ideias, temos que discutir ideias. Por que não acredito que, por exemplo, a Bíblia é um livro escrito por Deus? E não acredito porque estudei, verifiquei que coisas feitas pelo homem.
E Deus jamais poderia escrever tanta besteira, tanta barbaridade. E na minha certeza, na minha convicção, se não fosse esse palavreado dizendo que ali está a palavra de Deus, nós não teríamos essas desgraças que nós temos aí, esses acontecimentos. Porque as pessoas estão envolvidas na mentira. E quando a pessoa está envolvida na mentira, ela se torna fanático. E o fanatismo leva à prática do crime. É muito simples entender isso, mas as pessoas não querem entender. Porque eles têm crenças enraizadas. E o comodismo faz com que elas não reajam para a realidade da vida. Aonde se via uma barbaridade, dizendo que Deus mandou seu Filho no planeta Terra para morrer na cruz, para nos salvar dos nossos pecados. Seria uma barbaridade. Um Deus mandar o próprio Filho para passar por sofrimento. E que poder então que é isso? Por que ele não tem poder para evitar isso? Por que esse tal de Deus, Espírito de Luz, que controlavam a vida de Joana d'Arc, que libertou a França das guerras, das misérias, que ela teve tanto poder, por que não conseguiram libertar a Joana d'Arc de ela ser queimada viva numa fogueira? Então veja que o astral superior não pode intervir nas ações humanas. Ele nos dá o livre-arbítrio. Quando nós infringimos esse livre-arbítrio, nós sofremos as consequências. Se Joana d'Arc tivesse retirado, depois de ganhar as primeiras batalhas, tivesse retirado do local, e ido embora novamente para a sua localidade, não tinha sido queimada viva. Mas ela infringiu o livre-arbítrio dela própria. Então o astral superior não pôde fazer nada. Ela acabou sendo queimada viva pela Inquisição Romana, pela Igreja Católica Apostólica Romana. E isso é fruto dos homens, da ignorância que os homens... Agora ela é tida como santa, Joana d'Arc. Então nós precisamos mexer nessas mentiras, nessas crenças infundadas, que não tem pé nem cabeça. Precisamos ter coragem de dizer, eu respeito, mas discordo. Você é meu semelhante, você tem suas ideias, tem suas crenças, eu te respeito. Como ser humano, como irmão em essência que nós somos. Mas discordo das suas ideias. Então isso deve ser implantado no mundo. Dessa maneira que as pessoas devem se dirigir umas às outras. Eu discordo de todas as baboseiras que existem dentro do próprio Espiritismo, mas respeito. Eu vim do Espiritismo, já passei pelo Espiritismo, já passei pelas práticas mediúnicas, já fazia curas milagrosas, mas isso tudo não resolve o problema da humanidade, que as pessoas gostam de ser boas, né? Não, eu sou curador, eu sou médium curador, eu pratico a caridade. Isso é uma vaidade. Eu discordo, mas respeito, né? Agora se você que está do outro lado é fanático e não me respeita, o problema é seu. Eu te respeito como irmão em essência. Então é preciso que, se nós, devido a esses acontecimentos bárbaros que aconteceu em Paris, está acontecendo toda hora no mundo, embora isso é um fato... O jornal de Paris, esse tal de jornal, cartunistas, eles tiravam um sarro lá do problema da parte religiosa, do islamismo e outras coisas. É claro que isso é um fanatismo, mas também ninguém dava o direito para eles para tirar sarro dos outros. É preciso respeitar a maneira e os direitos da humanidade. Você discorda, pode discordar de ideias. Agora, não é por isso que, mesmo eles têm feito, os cartunistas, dando sarro, essa coisa como eles faziam, dá o direito de alguém lá tirar a vida física deles. Agora, os líderes religiosos dizem, não temos nada com isso. Nós jamais gostaríamos que eles fizessem isso. Mas quem provocou esse fanatismo nessas pessoas que foram praticar esse crime? Isso vem desde a fecundação, desde a família onde eles nasceram. Que certamente eles também, os pais, teriam esse mesmo fanatismo religioso e passaram para os filhos. Muito bem. Durante esses 4 ou 5 meses que eu estou aí trabalhando, tem muita gente que está discordando, está tirando pedras, sabe? Mas eu não estou tendo, por exemplo, as pessoas entendem que eu estou atacando de uma forma muito forte a coisa, mas eu estou dizendo a realidade, eu estou dando remédio como resolver os nossos problemas. Os espíritos do astral inferior, as pessoas mortas, que provocaram isso nesses rapazes,
Porque devido à mediunidade que as pessoas têm, se deixam dominar pelos espíritos das trevas. Então aqueles espíritos que eram fanáticos religiosos dessa religiosidade, os dominaram, fizeram eles praticarem esse crime. Então isso que deve ser explicado para a sociedade, para que essa sociedade comece a educar os seus filhos de forma diferente, para que eles não se tornem amanhã criminosos, para dizer que em defesa de Deus. Deus não precisa que seja defendido matando pessoas. Tá, meus amigos? Então a coisa é bem diferente. Muito bem. E depois de tudo se palavrear tudo que eu fiz agora, o que eu poderia aconselhar? Conselhos são dados toda hora. Eu estou contando fatos. Eu vou contar mais fatos. Então vejam. A criança nasce. Houve a fecundação. Durante os 9 meses, a gestante é acompanhada pelo espírito reencarnante. No 3º mês, o espírito se liga por cordões fluídicos a esse feto que está se organizando. Mas mesmo assim ele permanece totalmente analisando tudo que se passa em volta da parturiente, da futura mãe, do futuro pai, da família. Ele grava tudo. Então, se essas pessoas, essa família de pessoas grávidas, que tanto o homem como a mulher, quando existe uma gravidez, os dois são grávidos, tudo aquilo que eles fazem, eles já vão passando para esse espírito reencarnante. E ele vai gravando. Embora ele tenha totalmente uma visão da vida espiritual naquele momento, durante esses 9 meses. Mas, quando ele reencarna, que nasce, tanto por cesariano, ou seja, a maneira que for que ele nasce, ele se esquece, na hora que ele dá o primeiro choro, ele se esquece momentaneamente do passado, das vidas passadas. Mas fica no inconsciente dele registrado tudo aquilo, fica tudo gravado, aquilo que durante os 9 meses de gestações foi passado pelos pais. E se você passou informações para eles negativas, ele vai trazer isso à tona, são crenças que ele já está registrando. Então veja, meus amigos, que o buraco é mais embaixo, tem que se falar claramente para a sociedade humana. Que se nós quisermos mudar isso para o futuro, daqui a não sei quantos anos, aqui amanhã, eu estou dizendo isso para vocês que são pai e mãe atualmente, para começar a aplicar isso a partir de agora. Assim vocês vão evitar de ter um filho criminoso. Porque não é só o crime de sair para matar a torta e direita, outras práticas criminosas, devido ao fato que a criança acredita. Depois que a criança nasce, aí que a porca vai torcer o rabo, né? Não gostou da palavra? Queria que eu falasse um negócio mais bonito, né? Tá bom, então outra vida eu vou tentar fazer isso. Nesta vida eu vou fazer dessa forma. Depois que a criança nasce, aí começa a se mentir para a criança. Aí você vai inventar o bicho-papão, vai inventar o Papai Noel, vai inventar outras invenções, vai dar a chupeta para ela começar a ser enganada, em vez de dar o peito, o leite materno. Não vai dar aquela parte afetiva, que toda mãe, quando está mamando, está dando de mamar a criança, tem que prestar atenção na criança, olhar para a criança. Mas o que as mães hoje estão fazendo, na atualidade, na hora que está dando de mamar para a criança? A criança está aqui mamando, olhando para o rosto da mãe, mas ela está olhando na televisão, ou está fofocando pelo telefone, falando com as parentes, não sei aonde, falando que a criança é um espetáculo, que é uma princesa, que é um príncipe, é uma coisa de Deus. Aí grava todas essas porquices de mentira no inconsciente da criança, e quando a criança cresce, ela vê que não é nada disso e fala, esses caras me enganaram. É preciso parar com essa coisa de princesa, de rainha. É um ser humano que está ali encarnado para evoluir. É um ser humano que precisa de toda a atenção necessária dos pais, para que ele tenha aquela afetividade verdadeira, aquele amor verdadeiro gravado nele, para depois não sair para aí afora procurando nas outras pessoas. Você não vê que às vezes tem rapaz que casa com uma moça e não se dá certo porque ele está procurando naquela moça que casou como se fosse a mãe dele. Ele gostaria de ter o mesmo tratamento que a mãe tinha, ou aquela afetividade que a mãe não deu.
Ele está procurando numa outra, numa esposa. A esposa não sabe disso, e mesmo que sabia, não é obrigação dela. É a mesma coisa com a menina. Ela tem que ter a afetividade do pai e da mãe, para ela poder separar o joio do trigo. Porque viver por viver, todo mundo vive. As minhocas vivem, as cobras vivem, as lagartixas, tudo se vive, todo mundo vive. Até uma planta no meio de cimento, ela nasce, cresce, está lá uma planta no meio de cimento, ela consegue sobreviver. Mas o ser humano é movido por sentimentos. E os sentimentos têm que ser verdadeiros, não podem ser sentimentos mentirosos. Parar com essas fantasias, um ser humano que está encarnado. É claro que é muito gostoso uma criança. Eu não vejo uma coisa mais gostosa do mundo, pode dizer o que quiser, que uma criança. Aquela coisa pequenininha, aquela ternura, aquela coisa. É uma coisa fantástica. Agora, mentir para a criança, aí tem que tomar cuidado. Não que você é uma princesa, você é mais bonita do bairro, você é mais bonita do mundo. Pare com esse cara, tem que elogiar, você é uma boa. Mas tem pessoas que são iguais. Você não pode enaltecer na criança de vaidade e colocar mentira na própria criança. E se ela se olhar no espelho, ela está vendo o que ela é. Que depois ela acaba nem gostando dela própria. Aí já não gosta do nome, não, eu esse nome. Não, eu estou achando que o nariz está mais torto, não sei aonde. Eu estou achando. Às vezes a pessoa é uma pessoa bonita. Ele é linda. Mas devido às informações que foram dadas, ela começa a ser infeliz e cai em depressão. Devido às informações que os pais, os parentes, deram para a criança. Você não viu que a criança geralmente gosta mais dos avós? Os avós já vêm da Coca-Cola, da coisa que os pais não dão, né? Às vezes os pais evitam de dar doce, essa coisa toda. Eu tinha, no segundo casamento, tinha duas filhas, então minhas filhas até na escola não sabiam o que era doce. As pessoas se estranhavam. Como é que elas... A criança não nasce sabendo o que é doce, o que é amargo. Ela dá e bebe aquilo que você dá. Se você dá um chá sem açúcar, ela toma um chá sem açúcar, porque ela sente prazer naquilo. Porque ninguém colocou açúcar. Quando você coloca, então você vicia. Então a criança não nasce com nada disso. Ela não nasce para ser corintiana, não nasce para ser São Paulina, ela não nasce para ser coisa, ela nasce para ser livre, para ser um ser humano que vem cumprir com os seus deveres. E os deveres humanos são fundamentais, estão no inconsciente registrado de cada um. E se a pessoa nasceu e cresceu dentro de uma afetividade verdadeira da família, no momento exato ela encontra o seu próprio caminho. Porque ela deve se sentar, os seus ensinamentos devem estar sentados em cima do verdadeiro sentido da vida. Não pode estar sentado em cima de mentira, em cima de fantasia. Porque se nós vamos dizer que Deus pode tudo e Deus vai fazer tudo por ele, ele não vai fazer nada. Então eu acho que Deus vai fazer por ele. Na hora H, agora a situação está ruim, daqui a pouco, não, Deus não. Não, meu marido morreu, eu faleci, mas agora eu vou arrumar outro melhor. Não, eu perdi o carro porque eu descuidei, me roubaram o carro, Deus vai dar outro. Para com isso. Tem que tomar cuidado para que as coisas não aconteçam. Desgraças acontecem toda hora. Agora, se você tomar cuidado, você deduz isso, diminui. Você não pode ser descuidado. Você tem que estar sempre de olhos abertos com as coisas que vão acontecer. Quantas vezes eu evitei de ser assaltado? Quantas vezes eu evitei nas estradas acontecer coisa que eu estava com a família? Porque andava sempre de olhos abertos. Não estava descuidando, não. E não descuido, não. Porque a maldade humana está em todo canto. Não fica com essa conversa idiota esperando que Deus vai libertar de tudo, porque Deus não pode nada, não. Você que tem que se ligar a Ele. E se você estiver ligado a Ele, claro que você vai ter se evitado muita coisa. Então, portanto, meus amigos, é um dia triste e lamentável esse tipo de acontecimento que aconteceu lá na França. E vou dedicar as irradiações finais desse programa para esses espíritos que desencarnaram, não só para eles, como para toda a família que estão ligados, porque o astral inferior, ele bate palma, ele é um sofrimento que ele cria, pega 3, 4 pessoas, assumem, matam 12, esses 12 têm família. Veja quando o sofrimento, meus amigos, que é transmitido, toda a sociedade humana está revoltada com isso, e não é a revolta, não vai resolver o problema. Nós precisamos sentar, pensar e verificar que o mundo é da humanidade.
Essa humanidade precisa ser educada. Tudo que acontece de mal para essa sociedade, as próprias doenças em si, é fruto dos maus procedimentos, é fruto dos maus pensamentos. Tudo aquilo que acontece para a humanidade, a própria humanidade é que fabrica, é que cria. Ela cria todas essas misérias. E nós não podemos mudar isso de uma hora para outra. E eu estou fazendo o meu trabalho. É você. Está fazendo o seu? Pergunta isso para você mesmo. O que você poderia fazer a mais do que você está fazendo? O que você poderia deixar de lado? Determinadas práticas viciosas que você continua fazendo. Por que não lute contra você mesmo? Abre uma guerra interior contra você mesmo. Lute contra os seus próprios vícios. Que você será um vencedor. É uma guerra do bem contra o mal. Se algo é prejudicial, você tem que se libertar disso. Não adianta buscar justificativa nos adultos, nos maus exemplos, essa coisa toda. Se olhe no espelho. Você é uma partícula da inteligência universal. Momentaneamente pode estar num caminho oposto. Mas aquilo que eu te divulgo, aquilo que eu faço, vai te ajudar para tudo. E eu não vou poder resolver o seu problema. Eu posso te dar o caminho. Eu posso te dar o caminho das pedras. E as irradiações são fundamentais, essas irradiações que eu faço agora no final. Hoje, especialmente, vou dedicar, claro, a todos os meus amigos que estão ligados mentalmente a esse trabalho, mas nós vamos direcionar essas radiações para essas almas que desencarnaram prematuramente de forma criminosa, para que o sofrimento espiritual seja amenizado, elas possam realmente ser conduzidas para o seu mundo de origem e a vida continuar. Tá bom, meus amigos? Então vamos fazer as irradiações, vamos fazer as vibrações espirituais e pense naquilo que vocês poderiam mudar. Nada de revolta, nada de pressa, façam as coisas que podem dar um reflexo. Não, mas o que eu vou fazer hoje vai dar um reflexo daqui a 5.000 anos. Não interessa, faça. Faça. No universo não existe tempo ou espaço. Tá? Todas as nossas ações que nós fazemos hoje refletem no futuro. Se vocês assistiram aquele filme Gladiador, vocês viram que aquele Maximiliano, Max lá, como é que chama lá, o protagonista do filme, ele disse, quando ele estava enfrentando uma batalha com os ingleses lá no início do filme, da película, ele disse, as nossas ações refletem para o futuro. Quer dizer, que aquilo que nós vamos fazer hoje vai refletir de positivo ou negativo para o futuro, para incentivar aqueles homens naquelas guerras, naquela passada. Muito bem. Então vamos fazer as irradiações. O ser humano está muito afoito. Eu vejo aqui pelas pessoas que ligam e desligam, ficam assistindo um pouco, daqui a pouco desligam, assistir outra coisa. É preciso ter disciplina. Se organizar todos os dias, terça e quinta. Eu estou aqui às 20 horas. Então faz o seguinte, pega essa meia hora, vamos ficar juntos essa meia hora. Não deixe para depois assistir em pedaços, porque nessa meia hora está feita uma sintonia com o astral superior. Então o benefício que você vai receber à distância é muito maior. Claro que vai ter o benefício, a mesma coisa que você assistir a fita, porque queira ou não queira, você está ligado ao astral superior, às irradiações. Mas procure se organizar. Vamos estar juntos, terça e quintas-feiras. Amanhã você pode estar aqui fazendo esse programa, não precisa estar aqui, você faz em qualquer lugar do mundo. Você pode estar na Índia, na China, sei lá, onde for. Você pode fazer esse programa. O mundo está preparado para isso. Temos os meios para isso. O que falta? Vontade e coragem. Então, uma boa nota. Vamos fazer as radiações? Vamos lá. Ao astral superior. Grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que pelo estudo, o raciocínio e o sofrimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o espírito se esclarece e alcança maior evolução, certos do que nos cabe fazer. Repondo em ação nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores,
para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao astral superior. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres.
aos dirigentes astrais do movimento espiritualista. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Namastê.